Grande alegria estar aqui com vocês. A paz do Senhor para toda a igreja, aos que estão presentes, aos que estão aí do outro lado nos assistindo. É uma boa oportunidade de falar com vocês, de forma que os convido, aqueles que estão por perto de nós aqui, a eles virem aqui. Aqui nós estamos no endereço Graúna 224. Quem mora em Olaria, quem mora aí perto, aos redores de Brás de Pina, né? Bom Sucesso, né? Penha, que venha nos visitar, será um prazer recebê-los, uma grande alegria, tá? Bem, meus irmãos, hoje nós vamos, antes de mais nada, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, né? Nós aqui no Brasil estamos comemorando, também em Portugal da mesma forma, né? A ressurreição de Cristo, né? Nós comemoramos aqui, comemoramos em família. Então, boa Páscoa para você, que Deus vos abençoe com a Páscoa. Meu querido, hoje eu vou falar sobre um tema, né? Vou iniciar, na verdade é sobre a tolerância e a intolerância, né? Nós vamos falar sobre essas duas partes, né? Eu vou falar em duas partes. Esse domingo eu vou falar sobre a tolerância, no domingo que vem eu falo sobre a intolerância, né? A tolerância ou intolerância, como um cristão deve se portar, muitas vezes observo que essas questões, ou a pessoa trata da tolerância ou intolerância de uma forma fora do cristianismo, ou então ela olha para essa questão com uma lente diferente, né? Com um filtro diferente, de uma forma meio torta, né? Então, a palavra de Deus age com a lente errada. Muitas pessoas agem com a lente errada na palavra de Deus, né? É o fato que temos sofrido a intolerância. Nós, particularmente cristãos, estamos sofrendo muita intolerância, né? Pessoas aí falando, uns falam que nós somos chatos, outros falam que nós estamos pregando errado, né? Que nós não devíamos estar aqui. Enfim, de toda quanto é forma as pessoas são intolerantes, né? E evidentemente, eu estou falando aqui, não estou generalizando ninguém, né? Que esteja fora do cristianismo. É claro e evidente que existem os tolerantes, as pessoas que nos respeitam, mesmo que não sejam cristãs, né? Mas tem pessoas que são intolerantes, né? Mas também do nosso lado, algumas vezes, algumas pessoas, nossos irmãos, não sabem também lidar com determinadas situações e também são intolerantes com outras pessoas. E a gente tem que chamar a atenção para que elas venham também a compreender a tolerância que Jesus, que a palavra de Deus prega, a tolerância, como que a gente tem que fazer, né? Então, como é que a gente vai aplicar ou lidar com a tolerância da nossa parte, né? Ou quando alguém, ou um intolerante em conversas com a gente, ou até mesmo refletindo, a gente tem que refletir se estamos sendo tolerantes ou não, né? Tolerar não significa que você tenha que admitir tudo, né? O que Jesus fala do anjo, olha só, em Apocalipse 2, por favor, se vocês puderem aí irem a Apocalipse 2, né? Versículo 20 a 23. Vou falar, quem achou, diga amém. Achou? Amém. Amém? Então vamos lá. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Em 22 diz assim: eis que farei com que fique na cama e trarei grande tribulação ao que ela adulterar, caso não se arrependam das obras que ela incita.
Matarei os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Você está vendo aí? Jesus. A gente tem que seguir a Jesus. Tolerar não é aceitar qualquer coisa. O cara está fazendo uma coisa errada aqui, mesmo que dentro da igreja, mas vamos tolerar, a gente não pode julgar. Se Jesus não aceita, por que a gente vai aceitar? A gente é melhor que Jesus? Nós somos melhor que Jesus? Não se negocia determinadas práticas, né? No versículo 20, Jesus acusa o líder da igreja quando ele é tolerante, quando não devia ser. É claro que existem situações, né, em que temos que ter tanto tolerante, tanto dentro da igreja como fora dela. Mas temos que assistir muitas vezes que tolerância é invertida, ou seja, somos mais tolerantes com quem não devemos e duros com quem devemos. Somos mais tolerantes com pessoas que não devemos ser tolerantes e somos mais tolerantes com quem não deveríamos ser. Somos mais duros. Então, às vezes, a gente tem que prestar atenção em como a gente tem que ser tolerante, né? Na verdade, em nossa leitura com a lente errada, queremos ser mais santos do que o nosso Mestre Jesus. Ser tolerante não significa que você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, tenha que aceitar tudo. Se um cara está roubando ali, não vamos ser tolerantes com ele, que ele não sabe a vida que ele teve. E o cara que está sendo roubado? Tem uns aí que falam assim, não, você tem que compreendê-lo, porque ele passou por várias coisas ruins na vida, e é por isso que ele faz isso. E o cara está lá triste, porque foi vilipendiado, né? Foi assaltado. A gente tem que pensar nas vítimas, a gente tem que pensar naquele que sofre a intolerância, né? Desculpa. Uma pessoa que, mesmo chamada para o arrependimento por suas práticas de mal feitas, não se arrependem até seu último momento. Existem pessoas assim. Você fala da palavra de Deus. E aí? Temos que ser tolerantes com essas pessoas? O que é tolerância? Você está dentro da igreja. Você fala que é cristão. As outras pessoas têm a certeza que quando você faz alguma coisa errada, quando você diz alguma coisa que não devia ter dito, né? Inadvertidamente, uma explosão qualquer, puxa, ele é crente, aí ó, ele é crente, aí tá vendo aí? Então muitas pessoas nos enxergam. Qualquer outra denominação fora do cristianismo, o cara faz o que faz, ninguém fala nada. O cara ali é aquilo, aquele outro é aquilo lá. Mas quando vem a gente, se nós pisarmos na bola, meu amigo, minha amiga, logo vem o dedo. Como você não é cristão? Está agindo assim? Né? Mas se nós nos conscientizarmos que não devemos fazer determinadas coisas, lembrarmos que nós somos o espelho, né, do cristianismo, devemos ser a cópia de Jesus. Se nós lembrarmos disso, a pessoa vai nos enxergar. Ele respeita a esposa, ele trabalha certo, ele não dá calote no patrão, ele não tira dinheiro do patrão. Nós aprendemos que Deus ama o pecador. Desde criança a gente fala assim, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado, né? Em muitos casos não separamos a conduta da pessoa
Isso significa que essas pessoas não devem sofrer consequências da prática. Você amar uma pessoa por meio de Jesus Cristo, olhar com os olhos de Jesus, não significa que você tenha que aceitar todas as condutas dela. Você tem que chamar a atenção. Tem que lembrar para ela o que ela está fazendo. Principalmente dentro da igreja. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Prestemos atenção no que a gente está fazendo dentro da igreja. Né? E independente disso, é qualquer um. Né? A gente tem que olhar as pessoas com os olhos de Jesus. Mas o que Jesus falou lá no capítulo 2 de Apocalipse? A partir do capítulo 2. Ele falou que Jezabel estava fazendo errado. Ele deu tempo para ela se arrepender. Assim também foi lá na época do dilúvio. Na época do dilúvio, deu 120 anos para as pessoas se recuperarem, refletirem no que estavam fazendo. E o que deu? Elas foram teimosas, né? Elas foram teimosas e mantiveram as suas práticas. Jesus também deu tempo para Jezabel. E aí? Como é que deve ser? A gente tem que dar, fulano, não faça assim e tal, que negócio. Mas a pessoa continuar a fazendo, você tem que... não posso julgar. Podemos sim, a gente não pode punir. Quem pode punir é Jesus ou o juiz aqui segundo a lei, né? Mas a gente tem crivo. Qual é o crivo da nossa vida? É a palavra de Deus na nossa mão. Esse é o crivo. Ou seja, é aonde a gente vai se orientar. Isso é errado, aquilo é certo. A gente tem que ver. A Bíblia muitas vezes fala da intolerância e da má conduta, uma quebra de princípios. São coisas que são inegociáveis. Quebra de princípios. Se tem um irmão ou uma pessoa, dentro ou fora da igreja, são coisas que a gente não negocia. Os nossos princípios, os princípios da palavra de Deus. Nós não podemos também negociar valores que podem... nossos valores. Princípios e valores não são coisas inegociáveis. Não podemos fazer isso. Faz assim que aí eu alivio para ti. Ou faço contigo um negócio. Não. Mas quando olhamos a pessoa, vemos que o nosso Deus está sempre oferecendo oportunidade. Como eu falei para ti. A oportunidade dos homens do dilúvio, né? Quando Deus, né, perguntou a Caim, né, quando estava Abel, ele estava dando uma oportunidade para Caim. Caim podia se prostrar ali, se ajoelhar a Deus. Meu Deus, eu fiz uma besteira, eu matei meu irmão, eu estou arrependido. Se realmente se arrependeu? Não se arrependeu não. Ele achava que estava certo. E muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo as coisas erradas, né? Ontem, quando eu saí com minha esposa, o cara veio na contramão de motocicleta. Eu tenho certeza que se eu falasse com ele, cara, aqui não se anda pela contramão, ele ainda ia achar que estava certo. Então acontecem essas coisas, né? Deus está sempre oferecendo oportunidades, né? Sobre os irmãos que acham que Deus não sabia onde estava Abel. Claro que Deus sabia. É claro que Deus sabia onde ele estava. Mas por que ele perguntou? Ele sabia até da decisão do Caim. Mas Caim de repente podia cair em si. Porque ele tem um livre-arbítrio, né? Que Deus dá, né? Deus dá várias oportunidades ao seu povo. Até o povo, no seu povo de Israel, né? Ele deu oportunidades. No deserto ele deu oportunidade. O pessoal só reclama. Eu amo a Bíblia por uma das coisas que eu acho muito interessante. Nenhuma outra denominação fora do cristianismo
mostra os erros, né? Todo mundo é perfeito, todo mundo é maravilhoso, liso, né? É lisinho, né? Todo mundo é santo. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela fala as nossas coisas boas, mas fala quem errou também, gente. E o povinho obstinado, aquele que estava lá no deserto, povinho difícil de lidar, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu com eles? Não chegaram aonde deviam chegar, né? Aí não vai falar, Deus foi injusto? Não foi injusto, né? É isso, Deus não foi injusto. Precisamos ser misericordiosos sim, com as pessoas. Não significa que aprovar ou apoiar, sermos cúmplices das coisas erradas que elas fazem. Nós temos que ser misericordiosos sim, mas não compactar com o que ela faz, né? Olha só, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 14 e 15, diz assim: caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por esta carta, vejam quem se trata e não se associem com ele, para que não fique envergonhado. Contudo, não o tratem como inimigo, mas admoestem-no como irmão. A gente não tem que se associar a quem está fazendo coisa que não deve, fora da palavra de Deus. A gente tem que tocar, você não está fazendo certo não. Chama um canto, né? E aí vai. Em 1 Coríntios 5 está assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Veja a beleza da Bíblia. Olha você, o que ele está dizendo aqui? O que Paulo estava dizendo? Que a coisa estava pior. Se você continuar, você vai ver. E muitos deles tinham relações com as mães, com as mulheres dos seus pais. Era uma coisa muito séria, coisa que não ocorria nem entre os pagãos, né? Seria como hoje nós estarmos dentro de uma igreja e fazermos coisas pior do que acontece aí fora. Infelizmente, temos visto em noticiários de televisão, no jornal, líderes de determinadas denominações que até matam por dinheiro. Infelizmente. Mas a gente vai falar o quê? Né? No mesmo capítulo, versículos 9 e 12, Deus é justo. Não devemos negar um atributo de Deus, né? No mesmo capítulo 1 Coríntios 5, 9. Nós vamos ver. 9, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, está aqui, 9. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja um imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. É assim? Imaginou as pessoas com esses atributos? E vai falar da palavra de Deus? Ela vai falar, cara,
Que Jesus é esse que permite que você faça isso ou aquilo. Não devemos negar um atributo de Deus em nome de outro atributo. Não podemos facilitar com que como se estivéssemos favorecendo sempre a um time de futebol, onde o time amor sempre vencerá o time justiça. Não, Deus é amor, Ele é amor. Meu Deus, Ele é amor. Você pode fazer qualquer coisa que Ele vai te perdoar, Ele é amor. Não, tem justiça, amigo. Tem justiça. E não se surpreenda, ela vem. Depois o cara fala que foi enganado. Né? Se encontrarmos um forte agredindo uma mulher ou uma criança, devemos pará-lo. Neste caso, não seguir com um discurso que o homem merece misericórdia, mas que é porque ele está agredindo por quaisquer questão, ele foi traumatizado na infância. A gente tem que parar de qualquer maneira, gente. Se ele agride uma criança de forma muito violenta, ou uma mulher, vamos dizer, um homem forte, grande, pega uma mulher franzina, mesmo que seja sua esposa, ele não tem o direito de arrebentar com ela. Nós temos que pará-lo. Vamos falar, não, vamos compreender, tenhamos misericórdia. Você está tendo mais misericórdia com ele, e a mulher que está apanhando, ou a criança? Que justiça é essa? Não é assim? E infelizmente estamos vendo aí misericórdia com muitos agressores, né? Então é difícil você ver casos assim que você até não entende. Vi no noticiário outro dia um rapaz que três outros roubaram sua bicicleta. Ele pegou a primeira vez, foi lá, buscou, deu parte, a polícia não foi, ele foi lá, sabia quem era, pegou a bicicleta de volta. Os 3 ladrões foram lá, pegaram a bicicleta dele de novo. Ele foi lá, pegou a bicicleta de volta. Na terceira vez, quando os caras foram pegar de novo a bicicleta, ele bateu nos caras, né? O que aconteceu? Olha só. Os ladrões saíram do Natal, audiência de custódia, e ele ficou preso porque agrediu os ladrões. Isso é misericórdia errada. E a justiça? E a família desse homem que precisava dele? Não é? A Bíblia nos ordena a obedecer às autoridades, sim. Em Romanos 13, 1 e 2. Vamos ver aqui. Romanos 13, 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra Deus, contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmos. Você entende? Nós devemos atender essa palavra de Deus. Mas presta atenção. Mas quando as autoridades querem nos obrigar a ir contra as ordenanças de Deus, nós vamos ao Atos 5, 29. Vamos aos Atos 5, 29 aí, por favor. Atos 5, 29, é isso? Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Ou seja, se os nossos dirigentes, né, quiser nos obrigar a fazer coisas que não estão dentro do preceito de Deus, devemos antes obedecer a Deus do que a eles, né? Isso que nós temos que ter tolerância
Mais uma vez vou lhe dizer, nós temos que ter tolerância sim, né? Ou olhar a intolerância, com intolerância, aqueles que estão errados. E preste atenção, de novo falo, nós temos que ter intolerância com as atitudes, com o modo operante da pessoa, né? Com o que ela anda fazendo. Nós temos que ter tolerância com ela até determinado ponto. Se ela insistir em fazer o que não deve, nós não temos que fazer. Principalmente entre o nosso meio. Se aquela pessoa está fazendo alguma coisa errada dentro do nosso meio, levando a palavra de Deus de forma torta, né, em suas atitudes, porque a palavra de Deus é levada também pelas nossas atitudes, se a gente faz dessa forma, aquele que está destoando deve ser, a gente chama atenção, né? A gente conversa, tenta admoestá-lo, quer chamar a atenção de novo, chama a testemunha, tenta compreender o porquê ele está fazendo aquilo. No entanto, o que a gente tem que fazer? Não, eu não quero continuar nisso aí. Quero continuar nisso aí. O que a gente vai fazer? Então, meu irmão, Deus te abençoe, vai na paz, continue com esse teu modo de vida lá fora, no nosso meio. Nós temos que ser intolerantes com as atitudes, não com a pessoa. Se um dia ela vier arrependida novamente ao nosso seio, falar, estou arrependido do que vem fazendo, vamos aceitá-la novamente, porque é assim que nós temos que sermos tolerantes. Mas, com as suas práticas, não, porque não podemos negociar princípios, né, do nosso Deus. Muito obrigado pela oportunidade, que Deus vos abençoe. Agora vou chamar a missionária Elizabeth, né, para que ela venha também dar uma palavra. Muito obrigado, uma boa tarde, boa Páscoa.